Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de filosofia. Nesta aula nós vamos falar um pouquinho sobre as críticas que Marx vai fazer ao socialismo utópico e também a Proudhon. Nós já falamos sobre, por exemplo, as críticas que ele fez aos economistas clássicos e também à esquerda hegeliana. Nesse momento nós vamos falar exatamente das críticas que ele aponta no Manifesto Comunista, ele com Engels, que quando ele distingue o socialismo científico dos outros tipos de socialismo, isto é, o socialismo revolucionário do socialismo que eles chamavam de socialismo burguês e particularmente do socialismo e comunismo crítico utópico, entre os quais estão aqueles críticos que eu falei, o Saint-Simon e o Fourier. Para Marx e Engels, os socialistas utópicos eles têm méritos indubitáveis. Eles viram, por exemplo, o antagonismo das classes e também a eficácia dos elementos dissolventes no seio da própria sociedade dominante. Além disso, eles forneceram material muito precioso para a iluminação dos operários. Então, se a gente for olhar bem, eles têm seus méritos. Todavia, e aí que está o mais grave defeito que ele vai apontar, eles não viram nenhuma atividade histórica autônoma por parte do proletariado. É exatamente essa a crítica que ele vai fazer, porque eles não descobriram nem mesmo as condições para a emancipação do proletariado. Então, quer dizer, se você não consegue descobrir quais são as condições, não adianta de nada a sua crítica. Então, eles caem no utopismo, criticam a sociedade capitalista, condenam, mas não sabem, por exemplo, encontrar um caminho de saída. Então, eles acabam identificando-se com a conservação daquilo ali, que já existe. Então, por isso, Marx e Engels eles vão contrapor a esse socialismo que eles dizem que é utópico, o socialismo científico, que seria o socialismo deles. Segundo eles, teria descoberto a lei do desenvolvimento do capitalismo e poderia, por exemplo, resolver os seus males. Engels diz que nós devemos a Marx a concepção materialista da história e a revelação dos mistérios da produção capitalista, através da mais-valia que fizeram do socialismo uma ciência. Então, é exatamente essa a crítica que ele vai fazer aos socialistas utópicos. E eles também vão fazer críticas a Proudhon, que foi o assunto da nossa última aula. Proudhon, ele figura no Manifesto do Partido Comunista como exemplo do típico socialista conservador ou burguês. A obra Miséria da Filosofia, por exemplo, é uma inversão sarcástica que eles fazem da obra de Proudhon, que era o Sistema das Contradições Econômicas ou Filosofia da Miséria. Mas Marx, ele julgou positivamente o escrito de Proudhon, por exemplo, sobre a ideia de propriedade. Lembra-se na aula passada, quando ele falava que a propriedade é um furto? Pois é, ele julgou positivamente, só que ele vai se afastar de Proudhon. Por quê? Nós vamos ver. Depois de um tempo, ele rompeu com essas ideias, com essas concepções, porque ele vai traçar profundos laços com uma concepção materialista dialética da história. E a partir dessa perspectiva, ele considera Proudhon como um moralista utópico, incapaz de compreender o movimento da história e mais incapaz ainda de influenciar nesse movimento. Então, por causa do materialismo dialético, ele vai se afastar de Proudhon. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso na próxima aula. Na opinião de Marx, Proudhon ele não percebe que a concorrência capitalista ela tem consequências inevitáveis. E em sua tentativa de eliminar seus lados maus, Proudhon acaba substituindo a análise econômica pela atitude moralista. Mas ele vai dizer, olha, que não se pode trocar a realidade por desejos e lamentações. Então não adianta nada a gente trocar a realidade por desejos, você tem que apontar soluções. E o fato mais grave, se considerarmos as contradições das diversas épocas históricas, não são simples defeitos elimináveis por obras do bom senso ou pelo senso de justiça. Segundo Marx, elas são condições necessárias para o desenvolvimento social e para a passagem de uma forma de sociedade para uma outra forma de sociedade mais madura. Então Marx ele vai afirmar na sua obra o seguinte, olha: o moinho braçal vos dará a sociedade com o senhor feudal e o moinho a vapor a sociedade com o capitalista e industrial. Ou seja, na conclusão de Marx, ele vai valer a ideia de que o processo histórico tem uma dinâmica própria determinada pelo progresso tecnológico. Então, ele vai contrariar um pouco essas ideias de Proudhon. Segundo Marx, a dinâmica do desenvolvimento histórico ela se desenvolve por meio de luta de classes. Esse conceito é importantíssimo. Por isso, o moralismo não adianta, como eu disse anteriormente. Não se resolvem as contradições sociais eliminando, por exemplo, uma das partes que estão em luta, mas somente estimulando ainda mais a luta. Então, pelo contrário, ao invés de a gente pensar numa eliminação de uma parte, não, aí você vai estimular ainda mais. A questão não está, como queria Proudhon, por exemplo, em dividir a propriedade privada em várias pessoas, os trabalhadores, mas necessariamente suprimi-la totalmente.
através da revolução vitoriosa da classe operária. Essa que é a ideia de Marx, né? Ou seja, a gente vai tentar não aceitar a propriedade privada, nós vamos eliminá-la através dessa revolução vitoriosa. Por isso ele critica Proudhon, que como a gente viu na aula passada, ele ainda é a favor da propriedade privada. Então, eu espero que tenha sido claro. Na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre os outros conceitos de Karl Marx, por exemplo, sobre materialismo histórico, alienação, materialismo dialético e a tão famosa mais-valia. Até a próxima aula.